Tem gente que sabe muito, mas fica no bastidor. E tem gente que transforma esse conhecimento em voz, presença, autoridade. A minha convidada é dessas. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Gisele Cravichinche. Ela é um dos maiores nomes em direito previdenciário do país, vice-presidente da OAB Santa Catarina e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mas além dos títulos, ela tem um grande alcance nas redes sociais. E é sobre isso o nosso assunto aqui no podcast. Bem-vinda, doutora Gisele. Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com você hoje. Da mesma forma. Bom, quem está te conhecendo agora, doutora Gisele, quem é a doutora Gisele para além dos cargos e títulos? Eu sou uma apaixonada pelo direito previdenciário, eu gosto muito do que eu faço, da transformação que a gente pode trazer para a vida dos clientes e do quão importante é esse direito social que a gente tem no nosso país. Também sou uma apaixonada por gatos, cachorros, sou mãe do Lucas, esposa do Ricardo, enfim, bastante coisa além do direito, mas sem dúvida o direito previdenciário é uma peça muito importante da minha vida. Falando em direito previdenciário, né? Em que momento que tu te especializas nessa área, opta por essa área? Da onde veio essa paixão? A advocacia, vem de casa, né, o meu pai é advogado era advogado, e foi uma grande influência, inclusive ele era um advogado previdenciarista, né, ele já trabalhava nessa área numa época em que pouca gente atuava. Hoje em dia o direito previdenciário é a terceira maior área de atuação da advocacia, mas quando eu comecei a gente tinha um único congresso que acontecia em São Paulo, poucos livros, não existia tinha só uma pós-graduação em São Paulo também sobre o tema. Hoje a gente tem milhares online, né, muito conhecimento a ser adquirido. E o direito previdenciário veio no meu contato com ele começou no primeiro dia da minha faculdade, em 98, em março de 98, quando eu comecei a faculdade de direito, eu fui estagiar com meu pai e no escritório dele eles faziam um tributário e previdenciário. E o tributário eram ações grandes, de grandes valor, em que o estagiário que estava começando não tinha um contato tão direto. E já o previdenciário era volume, eram muitos clientes e a gente acabava auxiliando, aprendendo, né, ajudando ali. Então, meu estágio começou com o direito previdenciário. Durante a faculdade, eu fiz estágio em direito penal também, em direito de família, fiz algum, né, fiz um estágio no fórum, no juizado especial, cível, para conhecer um pouco, para ver se era aquilo mesmo que eu queria, né? E ao final da faculdade, então, decidi que era o previdenciário aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Doutora Gisele, quando se opta por uma profissão como essa do direito, sabe que em muitas situações vai se falar em público, né? Vai sustentar algo, vai conversar com os clientes, vai falar em público. Mas até muita gente vem com essa ideia de que falar em público, né, conversar, sustentar uma ideia, quem tem essa facilidade vai também então se expor nas redes sociais, gravar vídeos. Vamos por partes aqui. Eu quero te perguntar em que momento que tu decidisses então levar essa tua bagagem do offline Uhum. para as redes sociais? Quando eu falar em público, só gostaria de fazer um ponto, né? Eu, quando comecei a faculdade, eu era muito tímida. Ainda sou tímida para várias coisas, mas eu não falava em público. E eu, pela profissão que eu estava escolhendo, eu queria advogar, principalmente, né? Não pensava em fazer concurso. Eu entendi que era uma aptidão que eu tinha que desenvolver. Então, eu sempre digo, quando eu dou aula de sustentação oral, de fala em público, eu sempre digo: se eu consigo, vocês também conseguem. Porque na prática é o exercício, é a constância que vai fazendo você ficar melhor. Então, não é. Algumas pessoas talvez nasçam com essa aptidão. Não foi o meu caso. Eu desenvolvi e é desenvolvível, né? Não, e eu adoro essa tua fala, para mim, ela cai muito bem, porque muitas pessoas às vezes repetem, né, doutora, que falar bem é um dom. Para mim também não, para mim é treino, muito treino. É claro que quem tem já uma facilidade ou quem recebe uma instrução já de como fazer, encurta caminhos, mas é treino e constância, né? Exatamente, é exercício, né? Eu lembro que no meu curso de oratória o professor falou logo no início, ele disse: olha,
Vão te perguntar se você quer apresentar o trabalho, se você quer falar, e você vai no teu íntimo pensar assim, não, eu não quero, mas você vai levantar a mão e vai dizer, sim, eu vou fazer, eu vou me expor, né? Porque é só assim que a gente vai aprendendo. E na rede social aconteceu a mesma coisa. Eu, antes da pandemia, ali 2020, eu dava aula, né? 2007 eu comecei a dar aula, fiz a minha pós-graduação, comecei a ministrar aulas para advogados, fazia entrevistas, às vezes, né? Tinha alguma coisa saindo do direito previdenciário, a gente ia ao jornal, dar entrevista, dava entrevista na TV, na rádio, não tinha já desenvolvido essas aptidões, mas eu não falava em público sozinha, de pegar o celular, virar para mim e me gravar. Eu era tímida nesse ponto, assim. Então, lives eu não fazia. E daí veio aquele boom de live. E a gente estava presa em casa, né? Então, a gente estava naquele momento onde a gente não podia sair, onde a convivência, eu era uma pessoa que participava de muitos eventos, eu tinha uma convivência social, profissional muito grande, e eu sentia essa necessidade de me comunicar naquele momento, de falar com as pessoas, né? E eu também estava triste, percebia muitas vezes as pessoas tristes desse isolamento, né? Então, parte do que eu falei à época era também sobre não desista, né? E também sobre a importância daquilo que a gente fazia. Eu acho que o advogado, a gente lida com o problema das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente não consegue solucionar do jeito que a gente gostaria, porque a solução não é nossa. A gente solicita, a gente requer, a gente trabalha, a gente constrói uma solução, mas a palavra final não é da advocacia, né? Então, um bom trabalho feito não significa necessariamente um processo ganho. E eu percebia que naquele momento ainda as pessoas estavam um pouco mais desanimadas com essa função social que a gente tem, com essa função também pessoal que a gente tem na advocacia. E daí foi quando eu decidi, eu tinha vergonha, mas eu também decidi, não, agora eu vou me comunicar online. E daí comecei a fazer lives que eram mais fáceis, assim, né? Porque na época até o Zoom não era uma ferramenta, ela começou a ser mais conhecida depois, nas gravações das aulas, tudo, mas na época até ferramenta para você gravar aula, para você gravar as coisas, elas eram pagas, elas eram caras. E daí o celular e o Instagram acabou sendo uma ferramenta de comunicação. Então eu fazia lives ali de mais ou menos 1 hora, meia hora, fazia vídeos curtos. E postava sem muita edição, sem nada, porque as coisas evoluíram muito, muito rápido, né? A tecnologia evoluiu muito. E foi isso, eu comecei e no meu Instagram eu tenho 2 redes que eu falo mais, né? Que é o meu pessoal e o do escritório. E eu tenho públicos diferentes em cada rede. No meu pessoal, eu falo com a advocacia, eu falo com os meus alunos, eu falo com o pessoal da comunidade que eu tenho para advogados previdenciários, eu falo mais voltado para a minha profissão. Então, eu falo sobre direito previdenciário, mas é mais técnico. Eu entrego a decisão, né? Comente para receber o acórdão, o julgado, ou a lei, ou a normativa, coisa que o cliente não vai entender na maioria das vezes e também não é o objetivo dele, né? Então, a minha rede social eu falo mais com os meus colegas. Já na rede do escritório, a gente tem uma linguagem mais simples, uma linguagem mais educativa para atingir o cliente no sentido de instruir ele sobre aquilo que ele pode precisar e sempre terminando, né? Se você tiver dúvida, procure uma advocacia especializada, procure alguém de sua confiança, porque a advocacia, quando ela vai se comunicar online, ela não vai para fazer uma captação direta, para uma venda direta, né? E sim para fazer essa instrução social. Não, e essa percepção é muito bacana para quem está do outro lado nos assistindo, doutora, porque quando tu divides, né, essas 2 contas, tu já parte de um ponto bem interessante para organizar esse raciocínio. Então, se tu sabes para quem está falando, já definisse o público de cada conta, já consegue estruturar bem esse conteúdo, ser conciso e objetivo para atingir aquele público, né? Porque às vezes muitas pessoas pegam lá na ponta, mas eu tenho muito conteúdo para falar e não sei por onde começar e é muita coisa. Mas exatamente porque, na maioria das vezes, não sabe para quem é o público. Tem que organizar, você tem que organizar na sua cabeça, né? Então, às vezes, você vai querer falar
para o cliente, você vai querer dar mentoria de alguma coisa, então você tem que entender se são a mesma pessoa, se não são, e também a linguagem, porque no direito, eu brinco até no escritório que a gente fala juridiquês, né? Então, às vezes a gente está falando no artigo, no inciso, né? Às vezes até um latim aparece ali no meio. E o cliente não vai entender isso, mas o colega vai, né? E ele se sente, às vezes, até compreende melhor, ou ele tem mais confiança quando a linguagem vem mais técnica, né? Quando você coloca a fonte daquilo que você está falando. Já o cliente, ele não vai atrás da fonte nesse sentido, ele quer saber aquilo, né, que é importante para ele. E várias linguagens e formatos que eles chamam de persona, né? Eu não sou técnica, né? Sim, Mas exatamente, é você doutora. criar a pessoa que vai, é você entender qual é a pessoa que você quer que se interesse por aquilo, Ah, o né? E meu qual a dor cliente, ele tem dela. 45 anos, é casado, né? Tá buscando saber mais sobre direito previdenciário, teve um problema X. Então, essa é a persona que a gente vai detalhando e aí a gente produz conteúdo para essa pessoa. Exatamente. Isso tem permitido, muitas vezes, que a advocacia consiga nichar, que a gente se especializar. Então, tem gente hoje que faz, no Brasil, atua com BPC de pessoas com espectro autista. Então, se ela trabalhasse só na cidade dela, provavelmente ela não ia conseguir ter um foco tão, né? Porque ela ia trabalhar com o cliente que estava chegando. E ali, quando ela começa a se comunicar, pessoas que têm aquele interesse, o algoritmo vai entregando e acaba que elas, né? Acaba que elas veem. Então, tem gente que trabalha com direito médico, tem gente que trabalha com direito de trânsito, enfim, com consumidor, com empréstimo bancário. E a advocacia que muitas vezes tinha essa dificuldade, digamos, de filtrar o cliente que chega para que ela pudesse otimizar aquilo que ela está entregando, a rede social é um formato que permite. Se você tem uma constância de falar, e uma dica, né? Fale sobre aquilo que você faz. Não produza conteúdo sobre aquilo que você não entrega. Porque senão você vai produzir um conteúdo legal, você vai entregar, o cliente vem perguntar e você vai dizer, mas eu não faço isso, né? Uma palavra que, para mim, hoje resume muito, assim, a entrega, a autoridade nas redes sociais é a coerência. E a coerência passa por aí, né? Em a gente entregar aquilo que realmente a gente Que faz, você né? conhece, que você faz, Domina. porque a autoridade não é só um post bonito, um card Não. coloridinho ou tá no trend da moda, né? É você entender em como você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa que tá te ouvindo, que tá te lendo naquele momento. De que Perfeito. forma você pode ajudar ela, né, com aquilo que você tá passando. Falastes antes, né, ali então, dessa percepção, desse entendimento bem das duas contas, do público, né, e da forma então como tu consegues traduzir esse conhecimento ora para o cliente, ora para o colega. Mas mesmo assim, doutor, eu te pergunto, como profissional do direito, é fácil traduzir essa fala? Eh, No começo, como é que era, assim, com todos os, digamos, limites da É, própria profissão? a gente tem os limites éticos, né? A gente não pode ficar prometendo solução, você não pode também falar que o caso é seu, né? Que você ganhou tal coisa. Esse não é o objetivo e nem a permissão que a gente tem na comunicação online. A ideia é você conseguir falar sobre, né, coisas que interessam à sociedade na questão jurídica, né? Então, o exercício, e eu vou dizer que no começo eu tinha muito mais post no meu pessoal que falava com o advogado, porque era a linguagem que eu sabia fazer, então às vezes saía uma decisão, saía um julgado importante de um tribunal, eu ia lá e resumia, pegava o acórdão, resumia, né, pegava a decisão, resumia o que tinha dito, o que estava de importante, eu lia e fazia meio que um briefing daquilo que tinha saído, só que a minha linguagem era mais jurídica, né, então eu comecei a exercitar isso no escritório, e hoje em dia a inteligência artificial ajuda muito também, né? Então você pode criar ali um chat, um cloud, enfim, alguma inteligência que você coloque as orientações. Tipo, eu escrevi isso aqui, me ajuda a ficar Com teu mais tom de claro. voz, né, com tudo. Porque eu não
não uso, né? Não quero criticar, enfim, mas eu não uso ainda para produzir por completo o meu conteúdo. Eu digo o que eu quero, eu seleciono, eu escrevo e daí eu coloco para que ela me ajude. Às vezes eu tinha já escrito o meu e daí eu colocava para ela me ajudar a transformar isso para o cliente de uma forma que para ele também fique interessante, né? Para que ele entenda o que eu estou falando, porque senão pode até ficar bonitinho, mas o cliente passa porque é muito termo técnico, ele não consegue nem entender o que está sendo passado e às vezes tinha um direito dele ali que ele poderia pleitear. E quando a gente fala dessa produção de conteúdo para colegas, para o cliente final, nessa caminhada aí, né, com mais ênfase a partir da pandemia, né, teve algum ruído já ou, né, escutasse algo dizendo assim: "Ah, a doutora Gisele está se autopromovendo, está se, né, enfim, fazendo uma propaganda indevida". Rolou isso, doutora? Não, por quê? Porque desde o início eu tenho muito cuidado com relação aos limites. Inclusive, assim, já tive ação que eu ganhei, que era uma repercussão geral no Supremo, então, assim, era um caso do meu escritório, e eu não disse em nenhum momento na postagem que aquela ação era minha, pelo contrário, eu só falei da decisão, olha, o Supremo decidiu isso cabe para tal pessoa. Então, se você respeitar esses limites, se você não fizer uma autopromoção no sentido de falar mais sobre você do que sobre o caso, mais sobre o seu escritório que sobre o caso, você não vai ter problema com isso, porque, de novo, é sobre o que você quer fazer, né? E quais os limites daquilo que você pode fazer. Então, quando saiu as novas regras já adaptadas, né? Da publicidade para advocacia, eu sempre procurei seguir. E um outro filtro que eu fiz, assim, e que eu faço de vez em quando, porque foram feitos vários manuais de diversas seccionais e do próprio Conselho Federal. Então, você consegue pegar esses manuais e entender quais são os seus limites, estudar um pouco mais sobre isso. Assim como a gente estuda direito, a gente tem que estudar as regras também de comunicação, né? Que não são iguais à regra do marketing em geral. Se você vai contratar uma agência que vai fazer isso para você, ela tem que ter esse conhecimento. Quem sabe até ajudar agora com as inteligências artificiais, colocar não só a normativa, mas esses manuais. O Conselho Federal fez também na gestão passada e continua funcionando um comitê que aceita perguntas, que você pode questionar, eu posso fazer isso? Isso está certo? De que forma isso pode ser feito? E ele responde perguntas sobre a publicidade. Muita gente não sabe, mas ele existe, está lá no site do Conselho Federal, você pode mandar questionamentos, perguntando quais são os limites do que você pode fazer. E estando dentro desses limites, você consegue sim se comunicar com bastante qualidade, né? Mas respeitando as regras, respeitando o cliente, respeitando a advocacia, porque a gente tem que lembrar também que quando um advogado ou uma advogada vai falar online, ele não está representando só a si, ele está representando a visão que toda a sociedade vai ter da advocacia. E aí entra um ponto que eu acho extremamente, rico e para mim é o ponto principal, que é essa questão da educação, né, doutora? A gente está falando de ganhos que se pode ter, enfim, né, de abertura de espaços, mas a gente está transformando uma rede social e está transformando uma sociedade com conteúdo de qualidade. Exatamente. E a educação previdenciária é algo que falta muito no nosso país. O brasileiro ele vai se preocupar com a aposentadoria ou com benefício quando ele precisa dele. E geralmente nesse momento, ou ele já não tem mais direito, porque se quer contribuir durante a vida, ou às vezes o que ele vai receber não é condizente com aquilo que ele precisa. E educar nessa questão não é fazer com que a pessoa tenha que decorar todas as muitas regras que existem do cálculo, mas é começar a desenvolver na sociedade, primeiro a visão e o conhecimento de que previdência é investimento. Ser previdente, né, participar da previdência, por mais que a nossa previdência social pública seja obrigatória, então se você recebe salário, você tem um desconto em folha do INSS, se você é servidor, você tem um desconto em folha da sua contribuição para o regime próprio. Existem outras formas também de que o trabalhador muitas vezes pode estar protegido, algumas que não são tão benéficas assim, que é dinheiro jogado fora, né? Inclusive na contribuição do próprio regime público. Então, tem vezes que você está pagando
Porque você lembra de uma regra que já foi revogada há 20 anos atrás e você está pagando como se ela ainda existisse, porque um dia alguém falou para você isso. E você não se atualizou, você não questionou, né? Você às vezes está ouvindo o vizinho, mas não está realmente entendendo quais são as regras do jogo. E de novo aqui, né? Agora as regras do jogo do previdenciário. Talvez o cliente não consiga saber tudo, e a maioria do povo não consegue, mas ele tem que entender a importância, as regras. Tem gente que sofreu um acidente de qualquer natureza durante a vida e não sabe que poderia estar recebendo um auxílio acidente. E ele pensa, não tinha que ser do trabalho, ou eu tinha que estar trabalhando. Não, você pode estar num período de graça. Você trabalhou até 3 anos depois de você trabalhar, pode ser que você sofra um acidente de carro, sei lá, fazendo alguma coisa em casa, e você ficou com uma sequela que reduziu a sua capacidade de trabalho, você pode ter um benefício previdenciário. Uhum. E isso é uma forma de você ajudar as pessoas, né, muitas vezes, a terem acesso a um direito que sequer elas conhecem, porque o direito previdenciário é complexo, né, e as regras mudam o tempo todo. Então, as pessoas têm dificuldade de acompanhar e elas criam expectativas que nem sempre são as que vão se representar no benefício ao final. E se você não se organiza durante a sua vida para aquilo que você efetivamente vai receber, às vezes no momento de um infortúnio, de um acidente, de uma morte, ou até no caso da idade avançada, que você se aposenta, pode ser que você não consiga ter a qualidade de vida que você precisa, né? Uhum. Doutora, seus argumentos para hoje não basta fazer, é preciso mostrar. Eu entendo que antes, né, a gente estava falando aqui no começo, antes a advocacia e as pessoas, elas divulgavam aquilo que elas faziam no classificado, nas folhas amarelas ali, seja no ai, naquele do telefone, Na lista na lista telefônica? Já faz telefônica, tanto já faz tempo, tanto né? tempo que eu nem me lembro mais. Seja na lista telefônica, seja nos A gente classificados nem dos era dessa jornais. época, né, Ah, eu doutora? nem me lembro. Às quartas-feiras e aos domingos, lembra que vinha no jornal os classificados, onde as pessoas diziam o que faziam, colocavam seus telefones ali, enfim. Isso mudou. Hoje em dia, e muitas vezes alguém, pode ser o seu vizinho, alguém que se formou com você, um amigo seu, ele precisa de alguma coisa, e ele não sabe que é você que faz. Então ele vai aonde? Ele vai no Google e vai escrever lá, advogado previdenciário, e vai achar alguém. Hoje, a maior parte das consultas das procuras de qualquer tipo de serviço ou de bem tem sido online. Né? A pessoa vai lá e digita, eu quero isso. Que até quando a gente fala de lead, seria uma lead qualificada. Ele já está ativamente dizendo. Isso é até mais qualificado no sentido de fechamento do que o Instagram, por exemplo, que a pessoa está ali distraída vendo um rio de gato e aparece você falando de direito previdenciário. Já o cliente que vem no Google, o cliente que está já ativamente procurando, né? E o que você tem que fazer, eu acho, e daí fica a dica também, não se limitem ao Instagram. Usem o Google Meu Negócio, é muito bom. Se você fizer a mesma postagem que você faz no Instagram, se você fizer ali, você sobe nas consultas, né? Enfim, se comunique, porque hoje é a forma com que as pessoas te encontram, né? Que elas lembram que vocês fazem. Pode ter pessoas que te conhecem, mas que não vão lembrar na hora de uma necessidade que você faz aquilo. Então, quanto mais visível você ficar de uma forma ética, com limitação, de uma forma a contribuir realmente, né, com a sociedade, você vai, sem dúvida, ter bons resultados no sentido profissional, no sentido de autoridade, né, até no sentido de reconhecimento. Nesse ponto eu queria chegar, doutora. A partir então que a doutora Gisele se abre, né, para as redes sociais, enfim, quais ganhos que acreditas a isso também, né? Não só a autoridade offline, a construção, ao estudo, a bagagem, a clientela, mas também ao fato de se expor. Como eu falei, eu já vinha tendo uma vida acadêmica e de palestra, participando de eventos na minha área desde 2007. Então, eu já tinha livro publicado, eu escrevi artigos. Essa parte do contato, claro que acredito que em menor número, porque eram, né? Então, você ia num evento, tinha lá 2.000, 3.000 pessoas, mas era aquele número. Hoje em dia, quando possa, você tem um acesso maior, né? Mas entendo que isso já existia.
E daí a rede social ajuda com que você atinja outras pessoas que até estão fora, às vezes, desse nicho, porque nesses nossos nichos de área de atuação, a gente meio que se conhece, né? Até em âmbito nacional. Quem está participando das palestras, quem está escrevendo sobre isso, quem está estudando, acaba que se conhece nesses momentos acadêmicos. Mas quando você começa a se expor, e eu entendo que no meu caso isso é mais pessoas que talvez não estivessem nesse meu público tão próximo, passaram a saber o que eu fazia, né? E às vezes para indicar um cliente, às vezes até para trocar uma ideia, para dizer, olha, aprendi um negócio com você hoje, não entendo nada de previdenciário, mas aprendi com você isso, achei legal, né? Ou também para inspirar as pessoas. Porque quando eu digo, por exemplo, que eu sou mais tímida, que eu não. Tanto que você vai olhar o meu Instagram, quase não tem coisa pessoal. É profissional, né? Muita coisa relacionada ao trabalho, porque eu sou mais fechada nesse ponto. Mas de as pessoas entenderem que essa comunicação pode ter a sua cara, ela não precisa ser sempre igual, sabe? Eu não sou uma pessoa muito engraçada, então não tem meme no Não meu precisa negócio. seguir regras de gurus, né? Isso, Não precisa, se encontrar a tua você pode se autenticidade. encontrar e falar do jeito que você gosta de se comunicar ali, né? Com o seu jeito, da sua forma, fazendo aquilo que você gosta do jeito que você gosta. E isso também tem espaço, né? Porque a E gente aí, fica perdendo tempo querendo ser igual ao outro. E isso eu acho que é o grande malefício das redes sociais. voltando naquela palavrinha, coerência, né? Então, assim, se a partir do momento eu faço os meus combinados, eu costumo dizer isso, qual que é o teu combinado? O que que você mostra nas redes sociais? Quais são as tuas escolhas? Tem uma parte pessoal que tu mostra? Um hobby específico, algo da tua rotina, que vai na academia? O que que você mostra? Então tá, então escolhe o que que mostra ali, né? Ou não, escolhe o que que vai mostrar do profissional e mantém aquela. E até facilita na produção de conteúdo, né, doutora? E as pessoas também gostam, né? Porque daí você tem aquela constância, elas já estão esperando, não vi mais isso, não vi mais aquilo. E eu todo ano eu costumo fazer um combinado mesmo. Então esse ano eu combinei que todos os dias úteis eu vou postar um julgado de manhã cedo. Então eu pesquiso decisões interessantes, posto e mando o acórdão, né, para as pessoas. E eu alterno os tribunais, para não ficar só um tribunal, como eu tenho pessoas que me acompanham do país todo, eu vou alternando os tribunais. E isso é uma constância. A pessoa sabe que de manhã sempre vai ter um julgado ali, alguma coisa para ela ver, né? Talvez para conhecer Isso é uma uma coisa outra diferente. dica muito importante que a doutora está dando, porque é essa questão de tu manter, né? O teu público ali, né? Sempre em busca, sempre querendo, né? Ali um conteúdo e sabe que vai ter, né? Então tem Isso, essa uma garantia. ordem, né? Uma constância ali, e cada vez você pode ir fazendo diferente, pode mudar. Cada ano, no começo do ano, eu costumo combinar o que vai ser. Às vezes mantenho do ano anterior e faço alguma coisa nova, porque isso faz com que você também crie a rotina para você produzir, que não é fácil. Eu cheguei aqui falando, ontem eu fiquei até tarde fazendo, né? Fazendo algumas coisas. Domingo é um dia que eu costumo produzir o conteúdo e agendar para a semana. Esses, por exemplo, dos acordos, eu consigo fazer, porque são 5, então eu já olho, já agendo, e daí depois já agendo, porque daí tem que ser mais perto, né? A entrega do link. Olha, a gente já aprendeu aqui bastante coisa com a doutora aqui, até a rotina dela. Bom, para a gente estar finalizando, doutora, te pergunto, para quem está começando, né, às vezes, ou quer começar nas redes sociais, seja jovem, seja mais velho, que já está mais tempo no mercado, como é que essa pessoa deve virar a chave? Eu começo aqui, doutora, para de repente inspirar. Muitas pessoas chegam para mim com medo do julgamento. Elas não nomeiam isso de fato, né? Mas na conversa a gente percebe que tem um medo de julgamento, que a doutora falou muito bem aqui na nossa conversa em relação aos pares, né? E muitas vezes cai sobre os pares, ou às vezes até mesmo na sua percepção de achar que às vezes, não sou bom ou boa o suficiente. Enfim, esse medo de julgamento às vezes está muito preso. Faz sentido? Eu acho que a gente tem que superar ele no sentido não de se expor mais do que é totalmente confortável, tanto que eu digo, eu tenho limite na minha exposição que eu combinei comigo mesma, e até ali aquilo passou a ser confortável. Isso ajuda muitas vezes. Você, olha, eu vou fazer isso, então eu não gosto de aparecer em vídeo. Então tá, o Carrossel tá entregando super bem. Você pode tirar algumas fotos, você pode fazer até a foto na IA, né?
coloca ali e Amenize as ajuda. rugas, faça isso. Isso, ou então, né, me Adoro. ajude, me coloque num ambiente esse, num ambiente daquele, né? Porque às vezes, mas eu tenho que me maquiar, dá muito tempo, eu não consigo tirar foto todo dia. Faça algumas ali na inteligência artificial. Hoje a gente tem muitas facilidades que não se tinha ali antes de 2019. E nos últimos 3 anos, a inteligência artificial evoluiu muito e nos ajuda nessa produção. Mas faz o vídeo, se você tiver familiaridade, vídeo às vezes é até mais fácil do que carrossel e card e tudo mais, né? Porque os vídeos também não precisam ser altamente editados, inclusive eles têm uma saída maior se eles parecem mais intimistas, né? Vídeo com movimento, enfim. Hoje, até com conteúdo grátis de como fazer isso existe, o próprio Instagram entrega isso, o YouTube, você tem bastante dicas sobre como fazer, né? Mas combine o seu limite, entenda até onde você vai. Como eu falei também no início, entenda aquilo que você quer superar, porque tem coisas que a gente sabe que a gente não tá 100% confortável, mas que não é ruim para nós e não, né? E assim, a opinião do outro é importante para o outro, né? Esqueça a Não é opinião ele do que vai pagar a outro, conta, não é né, ele que doutora? paga a sua conta, você tem que o quê? Tá dentro dos limites éticos, se você for advogado, né? Independente do que você for vender, entender e não prejudicar os outros com aquilo. Na advocacia, cuidar com as nossas regras de publicidade e propaganda, mas fora isso, se comunicar falando do jeito que você fala, no local onde você está, não precisa simular coisas, a tua identidade, aquilo que te faz especial é aquilo que tu é, e não o igual ao influencer tal, ou, né? E não se compare, porque assim, eu não comecei ontem, por isso que eu estou onde estou, mas se eu tivesse que começar hoje, eu não adiaria para amanhã. A regra do é melhor feito do que perfeito, né? Não fique adiando porque você quer deixar perfeito. Se você fez o vídeo, eu até brinco, eu gravo o meu vídeo e eu não fico olhando muito, não. Eu já posto, porque se eu ficar olhando, eu vou querer regravar, porque eu errei uma palavra. É para ser natural, né? Então faça, vá aprendendo, vá evoluindo, vá aprendendo as ferramentas que existem hoje no mercado, algumas pagas, outras, o próprio celular faz muita coisa de graça ali, e vá fazendo do seu jeito, né? Vá evoluindo no seu tempo, mas sempre procurando manter uma constância. Tá, vou combinar, vou fazer 3 por semana, ok. Mas então mantém, nem que você faça aos domingos, aos sábados, ou um dia à noite, né? Durante o dia às vezes não tem tempo, mas vá colocando isso na sua rotina, porque é criando rotina que a gente consegue fazer. Se você ficar esperando, mas amanhã eu faço, você não vai fazer. Mas amanhã então eu vou fazer uma escova para fazer. Você não vai fazer. Não é todo dia que você vai estar com escova, que você vai estar com tempo. Então eu vou me maquiar. Se você não anda maquiada todo dia, às vezes coloca até Um tem um filtro. filtro no Instagram e vai, entendeu? E seja feliz. A gente falou aqui no início que, né, chegamos num consenso aqui que comunicação, via de regra, não é dom, né? E sim treino, muito treino, constância. Na tua percepção e na tua experiência, acabas que já transitasse, né, e transitas por vários pontos interessantes da comunicação. A fala em público, a sustentação ali, né, oral, enfim, que o advogado é uma condição ali, né? Dar entrevistas para a TV, que é um outro ponto, né? Eu vou colocar 3 aqui, né? Dar entrevista para a TV e gravar vídeos para as redes sociais. O que tu falaria de cada um, do desafio de cada um, que tu, né, hoje consegues permear muito bem? Olha, dica para sustentação oral, né? Eu entendo que você tem que estar bem preparado com o processo. Eu sempre digo, se você fez aquele processo, se você fez aquelas petições, se você atendeu o cliente, você conhece mais aquele caso do que ninguém. Então, vá seguro, né? E conhecedor daquilo que consta do direito daquela pessoa. Estude, e procure conversar com o julgador. E essa é uma dica, na verdade, que eu vou dar sempre, né? Quando você vai falar, seja no púlpito lá, na sustentação oral, seja numa entrevista, seja num vídeo, sempre se imagine conversando com uma pessoa. Identifique quem é que está falando com você. No caso da sustentação oral, quem você quer convencer, né? Porque na sustentação oral você não vai dar uma aula para o julgador, ele não quer isso. Você vai contar o caso do seu cliente, você vai humanizar aquele caso.
né? Então, o direito, o juiz sabe. Você vai ressaltar o que tem de importante, de único naquele seu processo. Esse é o teu papel ali numa sustentação oral. E no caso de uma sustentação oral para o Tribunal Superior, você vai falar da tese, daquilo que precisa ser pacificado, né? Já numa entrevista, é isso, é você entender que é uma conversa. Tentar esquecer um pouquinho da câmera, né? E pensar mais na pessoa que está falando ali com você. Você vai se soltando, né? Nessa conversa. E na questão do online, também é isso. Eu sempre me imagino conversando com alguém, né? Então, ou eu vou conversar com um cliente. Se eu tivesse com um cliente na minha frente, como que eu falaria com ele? Se eu tivesse com um colega na minha frente, se eu estivesse dando uma aula, como que eu falaria com ele? Então, na rede social, eu procuro pensar isso antes de gravar. Olha, e é bom fazer script em todos os casos ali, menos na entrevista, que eu acho que é mais difícil, né? A entrevista é bate-papo, então... Eu diria que na entrevista dá para pensar assim, ó, se a pessoa te entrevista, te convida para entrevista, fala do assunto, então imagina, faz um pré-roteiro, imagina quais perguntas que o repórter faria, já pensa nas respostas, né? Internaliza e pronto. E aí vai preparada, mas já imagina, né? O que está acontecendo de factual na sociedade, que ela vai fazer algum gancho, que ela vai ligar. Então, né, de que forma... Pensa um pouco sobre o tema da Pensa sobre o tema. E aí vai feliz. E na sustentação oral também, leve um script, mas não leia. E a mesma coisa na gravação de vídeo. Leve um script, mas não leia. Se você precisar ler, faz em partes. Lê a primeira frase, né? Mas daí lê aqui, grava ela, fala ela, solta. Porque se você estiver lendo um teleprompter, ou, né, ou seja, um papelzinho ali, você acaba ficando mais... Aí, então, eu vou para a próxima, doutora. A doutora já deve fazer isso instintivamente. Se vai gravar por partes, então, assim, a primeira parte grava, aí ela tem que começar e tu tens que fechar a boca para facilitar na edição. Para daí, na segunda, tu tananana, fechou a boca. Então, faça por partes, mas sempre, né? Solta o ar. Tananana. E aí, assim vai. Porque daí facilita na edição. Porque senão na edição vai cortar assim. Daí já fica assim, fazendo careta aí ainda demora mais ainda. E às vezes até mudar o ambiente, né? Você pode começar gravando num lugar, depois fazer no outro. Mas claro, isso são coisas que... Tem uns que já ensinam a gente a... você começa gravando assim, daí você vira, daí depois você já grava assim em outro lugar. Enfim, tem coisas que você pode ir aprimorando, mas para começar você pode gravar mesmo assim, coloca... Ou você segurando, ou coloca num tripézinho, ou encosta em alguma coisa, o celular... E grava. Só, assim, uma dica, né? Boa iluminação. Ilumine o seu rosto, porque e tem hoje uns clipezinhos de luz que você consegue colocar no celular mesmo. Eu carrego um na bolsa ali, super prático. Você compra baratinho na internet. E isso ajuda, porque e daí na sustentação oral em especial, né? Luz, câmera e ação, né? Tem que ter luz, tem que ter o microfone, porque um áudio ruim ou mal posicionado a câmera, o julgador, ele não vai aguentar 15 minutos prestando atenção, né? Se você tiver online. E aí, sendo online, até mesmo o posicionamento da câmera, né? Para ficar na altura dos olhos ali, né? Para mostrar, né? O que tem que mostrar. Evite, né? No caso da sustentação oral, tira o cachorro da sala, evita barulho, põe o celular ou o telefone, tira o telefone do gancho, se for telefone fixo, né? Evita barulho, porque... Por mais que essa interrupção não vá estragar tudo, às vezes ela vai te deixar nervosa e você perde um pouco o timing. E tem sustentação oral nossa, nas turmas recursais, por exemplo, que é de 5 minutos. É pouco tempo para você falar, às vezes, de uma vida inteira, né? Então, e é mais difícil ainda, né, doutora? Quando é menos tempo, né? Condensar tudo. Mas também muito mais do que 5, eles não prestam mais atenção. Hoje o ser humano está muito ágil na questão, né, da concentração. É difícil concentrar. Então, procure, ainda que você tenha 15 minutos, procure reduzir ali 7, no máximo 10, para você ter uma comunicação mais assertiva, né? A mesma coisa nos vídeos online. Assim, vai fazer uma live, ok. Daí a live se espera que seja algo longo, mas se vai fazer um vídeo, às vezes vídeo muito longo, principalmente parado, a pessoa não fica muito tempo assistindo. Adorei nosso bate-papo, doutora. Muitas informações. Eu conversei então com a doutora Gisele Grafchinchen. Eu vou deixar na descrição do vídeo as 2 redes sociais aqui que ela falou, porque
Entendo aqui que vale a pena a gente seguir, acompanhar e aprender sobre o direito previdenciário. Obrigada pela presença aqui. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, acho muito importante isso. E principalmente também a gente falar de mulheres, né? Que estão adentrando as redes e falando sobre o que fazem, porque eu acho que a gente também, como mulher, tem que avançar nisso, né? De se expor para mostrar que a gente tem qualidade naquilo que a gente faz. E eu acho que é muito importante também essa inspiração, para que outras também estejam nessas cadeiras que hoje a gente senta. Com certeza, és nossa inspiração também. Obrigada, tá, Obrigada. doutora? Obrigada. E essa foi mais uma edição do podcast Fala em Ação. Obrigada pela audiência.